Capítulo número 12. O Buda e os seus contemporâneos. A região da Índia na qual o Buda viveu e ensinou no século V, antes da era cristã, estava cheia de uma abundante variedade de crenças religiosas e filosóficas, propagadas por mestres igualmente variados nos seus estilos de vida. A principal divisão era entre os brahmanes e os ascetas não brahmanes, os samanas ou contemplativos. Os brahmanes eram os sacerdotes hereditários na Índia, os guardiões da ortodoxia antiga. Eles aceitavam a autoridade dos Vedas, que eles estudavam, recitavam em rituais inumeráveis sacrifícios e cerimônias, e aos quais recorriam como fonte para suas especulações filosóficas. Por conseguinte, eles são caracterizados nos sutras como tradicionalistas, que ensinam as suas doutrinas com base na tradição oral. Vide Madhyama Nikaya 100. O cânone em Pali, de modo geral, os descreve vivendo uma vida confortável e equilibrada, casados e com filhos, em alguns casos, desfrutando de favores reais. Os mais estudados são apresentados na companhia de estudantes, todos obrigatoriamente nascidos brahmanes, aos quais eles ensinavam os Vedas. Os samanas, por outro lado, não aceitavam a autoridade dos Vedas, e por isso, sob a perspectiva dos brahmanes, eles se situavam na categoria dos heterodoxos. Em geral, eles eram celibatários, viviam da mendicância e adquiriam o seu status através da renúncia voluntária, e não através do nascimento. Os samanas perambulavam pelo interior da Índia, algumas vezes em grupos, algumas vezes solitários, pregando suas doutrinas para a população, debatendo com outros contemplativos, dedicando-se às suas atividades espirituais que, com frequência, envolviam rigorosas austeridades. Veja o Madhyama Nikaya 51, parágrafo 8. Alguns mestres do grupo dos samanas ensinavam exclusivamente fundamentados no raciocínio e na especulação, enquanto que outros ensinavam com base nas suas próprias experiências na meditação. O próprio Buda se encaixava entre esses últimos, como aquele que ensinava o Dhamma que ele compreendeu diretamente por si mesmo. Madhyama Nikaya 100, parágrafo 7. Os encontros do Buda com os brahmanes em geral eram amigáveis, as conversas caracterizadas pela cortesia e respeito mútuos. Muitos suttas do Madhyama Nikaya tratam da pretensa superioridade dos brahmanes em relação às demais castas sociais. Na época do Buda, o sistema de castas estava apenas começando a tomar forma no nordeste da Índia e ainda não havia gerado as incontáveis subdivisões e regras rígidas que acabariam por aprisionar a sociedade hindu ao longo dos séculos. A sociedade estava dividida em 4 classes sociais amplas: os brahmanes, que desempenhavam as funções sacerdotais; os khatiyas, que eram nobres, guerreiros e administradores; os vessas, comerciantes e agricultores; e os sudras, servos e serviçais. Nos suttas, em Pali, parece que os brahmanes, apesar de investidos de autoridade nas questões religiosas, ainda não haviam ascendido à posição de hegemonia incontestável, que eles iriam adquirir depois da promulgação das leis de Manu. Eles já tinham, no entanto, embarcado na busca pelo domínio, e faziam isso através da propagação da tese de que a casta dos brahmanes era superior, a casta mais bela, os descendentes divinamente abençoados de Brahma, e que somente eles seriam capazes de se purificarem. A preocupação de que essa afirmação dos brahmanes poderia na realidade ser verdadeira
parece ter se espalhado entre a realeza, que deve ter ficado atemorizada pela ameaça que eles representavam ao seu poder. Veja o Madhyama Nikaya 84 e o 90. Contrário a certas noções populares, o Buda não repudiou explicitamente a divisão de classes da sociedade hindu ou pediu a abolição desse sistema social. Dentro da Sangha, no entanto, todas as distinções de castas eram anuladas no momento da ordenação. Desse modo, as pessoas de qualquer uma das 4 castas que seguiam a vida santa sob o Buda renunciavam aos títulos e prerrogativas da classe a qual pertenciam, para se tornarem simplesmente os discípulos do filho dos Sakyas. Veja o Dana 5. Sempre que o Buda ou os seus discípulos eram confrontados com as reivindicações de superioridade dos Brahmanes, eles argumentavam vigorosamente contra elas, afirmando que todas essas afirmações careciam de fundamento. A purificação eles sustentavam o resultado da conduta e não do nascimento, e por esse motivo estava acessível a todas as pessoas das 4 castas. Madhyama Nikaya 40, 84, 90 e 93. O Buda até despiu o termo Brahmane da sua conotação hereditária e, resgatando a sua conotação original de homem santo, ele definiu o Arahant como o verdadeiro Brahmane. Madhyama Nikaya 98. Aqueles dentre os Brahmanes que ainda não estavam obstaculizados pelo preconceito de classes respondiam com apreço aos ensinamentos do Buda. Alguns dos mais eminentes Brahmanes na época, nos quais ainda ardia o antigo anseio dos Vedas pela luz, conhecimento e verdade, reconheceram no Buda o perfeitamente iluminado, por quem eles tanto esperaram e se declararam seus discípulos. Veja em particular o Madhyama Nikaya 91. Muitos até mesmo renunciaram aos seus privilégios de classe e com os seus acompanhantes entraram para a Sangha. Madhyama Nikaya 7 e 92. Os Samanas eram um grupo muito mais diversificado que, sem ter uma autoridade espiritual comum, promulgavam uma pletora de doutrinas filosóficas que iam desde o diabólico até o superdivino. O cânone em Pali, com frequência, menciona 6 mestres em particular como contemporâneos do Buda. E visto que cada um deles é descrito como líder de uma ordem, considerado como um santo por muitos, eles deviam exercer muita influência na época. O Madhyama Nikaya menciona ambos, o conjunto de 6 e separadamente as suas doutrinas individuais. No entanto, o Madhyama Nikaya não correlaciona os nomes com as doutrinas. As conexões entre os nomes e doutrinas são feitas no Samanyaphala Sutta, do Digha Nikaya. Purana Kassapa, que sempre aparece primeiro na lista, ensinava a doutrina da inação, que negava a validade das distinções morais. Makali Gosala era o líder de uma seita conhecida como Ajivakas, que sobreviveu na Índia até a época medieval. Ele ensinava a doutrina do fatalismo e negava a condicionalidade. E afirmava que todo o processo cósmico está controlado de modo rígido por um princípio chamado fatalidade ou destino. Os seres não possuem controle volitivo sobre as suas ações e se movem desamparadamente aprisionados pelo destino. Madhyama Nikaya 60 e 76. A diva Kesakambalin era um nihilista moral que propunha uma filosofia materialista que rejeitava a existência de uma sobrevida e a retribuição de Kama. A sua doutrina é frequentemente citada pelo Buda entre os tipos de ações prejudiciais, como o paradigma do entendimento incorreto. Pakuda Katyayana advogava o atomismo e, fundamentado nisso, ele repudiava os princípios básicos de virtude. Sanjaya Belatiputta
Um cético se recusava a assumir uma posição em relação aos temas morais e filosóficos cruciais da época, provavelmente afirmando que esse conhecimento estava além da nossa capacidade de verificação. O sexto mestre, Nigantanathaputta, é identificado como Mahavira, o histórico progenitor do jainismo. Ele ensinava que há uma pluralidade de almas mônadas aprisionadas na matéria por laços do kama passado e que a alma deve ser libertada através do esgotamento dos laços kármicos por meio da prática severa da automortificação. Enquanto os sutras em Pali, em geral, são corteses, porém críticos em relação aos brahmanes, estes, por sua vez, são vigorosos na sua rejeição às doutrinas rivais dos samanas. Num sutta, Madhyama Nikaya 60, o Buda afirma que a firme adoção de qualquer uma das 3 primeiras doutrinas, e consequentemente a quarta, resulta numa cadeia de estados prejudiciais, gerando kama ruim forte o suficiente para trazer um renascimento nos planos mais inferiores. Do mesmo modo, o venerável Ananda descreve essas ideias como as 4 negações da vida santa. Madhyama Nikaya 76. O ceticismo de Sanjaya, apesar de não ser considerado tão pernicioso, é interpretado como um sinal da tolice e confusão do seu proponente. Ele é descrito como contorção de enguias, devido às suas evasivas, e classificado entre os tipos de vida santa sem consolação. A doutrina jainista, embora compartilhando algumas similaridades com os ensinamentos do Buda, era considerada suficientemente equivocada nas suas premissas básicas para ser refutada, e o Buda sim o fez em várias ocasiões, no Madhyama Nikaya 14, 56 e 101. O repúdio a essas ideias errôneas era visto, sob a perspectiva budista, como uma medida necessária, não só para soar um claro alerta contra as doutrinas que eram prejudiciais sob o ponto de vista espiritual, mas também para eliminar os obstáculos contra a aceitação do entendimento correto, que, como precursor do caminho budista, é um pré-requisito para o progresso no caminho para a libertação final.